Junta-se a este fecho de contas Inês Domingos, da Macrometria. Inês, muito boa tarde. Olhando para esta reunião que acabou sem conclusão relativamente à Grécia, esta resistência do Fundo Monetário Internacional em renegociar prazos tem a ver com mais ou menos 2 anos ou com o reconhecimento que o modelo que está em vigor não funciona? O problema, boa tarde, o problema do Fundo Monetário Internacional é que eles só podem, supostamente e teoricamente, financiar dívida que seja sustentável. Portanto, faz parte das regras, digamos, para o FMI investir num país. E, nitidamente, a Grécia entrou numa situação em que a trajetória da dívida pública é insustentável. Foi por causa precisamente desse motivo que se assistiu à primeira reestruturação da dívida já no princípio do ano e, entretanto, voltou-se a mostrar que ao longo dos meses que isso não tinha sido suficiente, não foi certamente suficiente para resolver o problema e para pôr a dívida num caminho mais sustentável. De quem é a culpa é um bocadinho difícil dizer. Por exemplo, a Carmen Reinhardt diria que é porque o ajustamento foi demasiado tarde, ou, enfim, a negociação foi demasiado tarde, chegou demasiado tarde e foi demasiado modesta. A realidade é que também houve uma grande falta de empenhamento para reduzir o déficit nestes últimos meses, em parte por causa das eleições e pelos resultados das eleições, que, entretanto, primeiro não conseguiram constituir um governo, depois finalmente lá conseguiram, ainda demoraram imenso tempo, finalmente, a aceitar este último pacote de austeridade. Por isso, tudo isso contribuiu para a sustentabilidade da dívida ser posta em causa. E agora o FMI diz, nós, se continuarmos a prolongar os prazos para pôr a dívida num caminho mais sustentável, o que vamos fazer é com que o problema continue a prolongar-se e sem grande perspectiva que a dívida realmente passe a ser mais sustentável. Acreditas que é uma forma do FMI pressionar, de facto, o envolvimento do setor público no eventual perdão de dívida que parece cada vez mais necessário para se conseguir acabar com o problema da dívida? O que eu acho é que o FMI, qualquer solução que lhes apresentem, que reduza a dívida, funciona. Há uma parte que é a parte pública, portanto, todos os Estados que detêm, ou instituições públicas que detêm a dívida, que poderão ter também de participar. Mas não só. Fala-se também de uma possível reestruturação de novo da parte dos privados, da dívida detida pelos privados. Por isso há imensas hipóteses em cima da mesa em termos de reestruturação, de quem é que deveria, no fundo, financiar uma nova reestruturação da dívida. O ponto fundamental é que, da minha perspectiva, eu compreendo totalmente a perspectiva do FMI, na minha perspectiva eu não sei se isto continua a ser uma solução. Já tentámos esta solução de corte de dívida sem sucesso nenhum e uma nova reestruturação, a não ser que seja quase a totalidade da dívida, não saber como é que vai resolver. E mesmo assim, ainda que fosse esse o caso, haveria um problema, que é o problema do déficit estar realmente descontrolado e a despesa pública na Grécia estar realmente descontrolada. Por isso eu percebo, e o FMI está a tentar pôr pressão no setor público, sobretudo, porque o setor privado já teve já sofreu um bocadinho, exatamente. Mas eu não sei se é essa a receita. Eu acho que na Grécia andamos todos um bocado às escuras. Achas que neste momento já se está a pensar a crise europeia isolando a Grécia? Ou seja, a Grécia de facto é um problema de todos os ângulos que olhemos para o país, mas de alguma forma achas que a estratégia que vai ser seguida no resto da Europa, nomeadamente nos intervencionados como Portugal, será já diferente? A situação de Portugal e da Irlanda, sobretudo, é uma situação muito diferente da grega. Ao princípio havia muito pouca distinção e acho que agora se faz uma enorme distinção entre estes países e obviamente que é muito positivo para nós em Portugal que assim seja. E por isso eu acho que realmente a solução para a Grécia vai ser sempre totalmente diferente da solução para os países como Portugal e a Irlanda. E eu acho que esses países não são uma preocupação, porque estão a fazer as coisas. Quer dizer, para a Europa, obviamente nós que vivemos em Portugal sofremos bastante com esta situação. Mas em termos de perspectivas de sustentabilidade da dívida, etc., estamos no bom caminho. Não é perfeito. E a sustentabilidade da dívida também podia ser mais assegurada. Mas eu acho que estamos nitidamente no bom caminho e no próximo assessment, ou na próxima avaliação do FMI, da Comissão Europeia, haverá um grande esforço nessa altura de fazer, de cortar as despesas, etc., de forma sustentável, o que vai contribuir para uma maior sustentabilidade da dívida. Parece não haver grande acordo aqui mesmo dentro do FMI sobre como é que as coisas estão a correr em Portugal. Bom, o FMI relativamente a Portugal é um bocadinho estranho, porque realmente a pessoa que é o chefe da missão do FMI aqui para Portugal acha, no fundo é muito ortodoxo
deste ponto de vista económico, no sentido em que acha que cortes na despesa, redução do Estado, etc. E apesar da recessão, é difícil, mas temos que aguentar um bocado e tal, e vai passar. E depois temos, por outro lado, a Madame Lagarde a fazer comentários, e pronto, e outras áreas do FMI a fazerem comentários que já não têm nada a ver, que é preciso crescer, ou que de Portugal estão a sair imensas pessoas e isso vai ser péssimo para o crescimento de longo prazo. Há uma espécie de Também é verdade, Tenho de razão, alguma maneira, tenho razão. sim. Mas há uma espécie de esquizofrenia na mensagem que estão a tentar transmitir. Eu percebo porquê. Porque realmente não há receitas milagrosas. E é certo que nós estamos a fazer um enorme esforço de contenção orçamental e realmente até agora as medidas de apoio à economia são, obviamente, que neste contexto, completamente deixadas de lado. Portanto, eu percebo isto. Agora, o FMI não pode vir exigir um enorme corte de orçamento e ao mesmo tempo dizer mas também tem que crescer. Quer dizer, É tentar aliás, pôr o recio na rua da Betesda. agora, dizendo isto, não é que o crescimento de longo prazo, sobretudo, e a contenção orçamental não sejam possíveis. O que não é possível é ter as duas coisas imediatamente no mesmo momento. Isso não é possível. Vimos algumas recomendações do FMI ontem relativamente a Portugal, nomeadamente que era preciso cortar, racionalizar mais os salários na função pública, cortar Estado. Ainda é possível fazê-lo, ainda há muita margem para cortar o Estado e garantir que ele presta o tipo de serviço que presta hoje em dia, Inês? Eu acho que há margem para cortar nas funções do Estado. Nós somos um país que sempre teve um enorme peso do Estado na economia e muitas vezes esse peso do Estado não se reflete tanto em funções sociais como as pessoas pensam, se bem que essas representam o grosso, mas o Estado acaba por exercer muitas funções que naturalmente não são as funções que um Estado num país europeu que tem uma visão sobre o que é o Estado costuma fazer. Obviamente que aquilo que o Estado faz é uma opção política. O papel do Estado numa economia é uma opção política e no fundo do povo. É que o povo decide a que tipo de Estado é que quer. Acontece que, por exemplo, na Europa, as populações europeias querem muito mais Estado do que a população americana. Isso é completamente óbvio. Em Portugal sempre se quis muito mais Estado do que outros países da Europa. Mas depois dizia-se que afinal achava-se que o Estado era muito caro e portanto está aqui... Agora, temos esse problema. Portanto, a população gosta de ter mais Estado. Aliás, eu costumo achar alguma graça a pensar que nós sempre somos muito empreendedores e fizemos estes custos, andámos para aí a descobrir meio mundo nos idos anos de 1500, mas foi tudo financiado pelo Estado, já nessa altura. Portanto, nós não andamos a iniciativa privada realmente é limitada. E o problema é que este Estado, na situação em que nos encontramos, nós não conseguimos financiá-lo. Por isso, a parte social, eu acho que o que é importante é tentar preservar ao máximo tudo o que seja aquelas funções que para nós realmente são importantes. Isso é preciso definir. Por isso é que eu acho que os cortes na despesa agora vêm um bocado tarde, mas poderão ser muito positivos se forem muito bem pensados. Que é preservar as coisas que são mais importantes para a população e eliminar participações em empresas que estão em falência, por exemplo. Coisas assim, ou que não estão ainda em falência, mas possivelmente estarão em falência. E o Estado tem muitas participações em muitas empresas. Nesse sentido, disse que é uma oportunidade para se redefinir onde é que se deve estar. Exatamente. Inês, a França é outro dos países com muito Estado. Esta semana vimos um repórter alargado na revista The Economist, bem a propósito do corte de rating por parte da Moody's. É mesmo, na tua opinião, uma bomba relógio da zona euro? A França é sempre um caso um bocadinho especial, porque por um motivo, e eu já faço isto há algum tempo, mas por um motivo que me escapa sempre, a França consegue sempre ultrapassar as maiores. Toda a gente diz, há anos que eu ouço dizer, a França é super pouco competitiva, depois era às 35 horas, isto vai arrasar com o país, não arrasou nada. E eles têm uma espécie de flexibilidade que não é muito óbvia. E por isso eu acho que não é tanto uma bomba relógio como se diz, apenas neste sentido, que eu posso estar totalmente enganada, mas parece haver uma flexibilidade na economia que permite ultrapassar situações mais complexas. Dizendo isto, apesar de eu não acreditar que seja uma bomba relógio, há um problema que se põe à França, e na França é um problema mais premente por ter uma dívida maior e porque tem um Estado maior do que na Alemanha. Mas também se põe à Alemanha, que é o custo de financiar os países. Uma grande parte do motivo que justificou a Moody's baixar o rating, e já a Standard & Poor's há uns meses atrás, é o facto da França estar demasiado exposta aos países que
que estão num programa de ajustamento ou que têm uma dívida insustentável. E por isso, o problema, é certo que a França tem problemas de competitividade e tem problemas que têm sido identificados há muito tempo, mas a realidade, o que levou a esta decisão foi mais a consciencialização do esforço que a França terá de fazer caso estes países acabem por falhar. Mas todas as medidas que têm sido tomadas por Hollande fazem-nos olhar para a França como claramente uma estratégia que é oposta àquela que tem sido seguida pela Europa. Achas que os mercados vão perdoar isso à França? Eu acho que o Hollande acabará por ter muito pouca margem de manobra para fazer muitas das coisas. Uma coisa é o que uma pessoa diz e que denuncia que vai fazer, e ele terá feito já alguns disparates, mas outra coisa é saber se ele vai conseguir implementar todas as coisas que disse que vão no sentido contrário àquilo que é razoável em termos de sustentabilidade da dívida pública. E eu aí acredito que ele acabará por ter pouca margem de manobra. Inês, calendários para esta crise de dívida? Só daqui a um ano, depois das eleições na Alemanha, que vamos ter medidas mais assertivas e definitivas? Provavelmente. Agora, a próxima medida importante, obviamente, é a questão da supervisão bancária única, que seria absolutamente fundamental por vários motivos, entre os quais separar, porque a supervisão bancária única permitiria ou deixaria mais à vontade o BCE e o Fundo de Estabilização Financeiro para financiar diretamente os bancos. Já que estavam a ser supervisionados pela mesma autoridade, haveria maior confiança no processo de supervisão. E isso faria com que o Fundo de Estabilização Financeira fosse autorizado, de certa forma, a investir diretamente nos bancos que estivessem em dificuldades sem que eles tivessem de recorrer aos seus Estados. E isso é um dos motivos pelos quais, por exemplo, a Espanha tem estado numa situação muito delicada. E isso é muito provável que já só aconteça realmente depois das eleições na Alemanha. Inês, a macrometria faz uma análise, um inquérito de onde sai um indicador que mede, no fundo, as expectativas também dos investidores e o sentimento económico. Aquilo que te pergunto é, estamos melhores ou piores? Bom, o indicador é o indicador para a Espanha e para Portugal, e nos dois casos subiu ligeiramente em novembro. Mas continua, a mensagem aqui tem sido sempre a mesma, é que a situação atual é verdadeiramente desastrosa e que, no caso de Portugal, talvez mais do que na Espanha, há algum vislumbre de que a coisa poderá melhorar ligeiramente. Mas isto, em parte, realmente deve-se ao facto de a maioria das pessoas considerar que já estamos num ponto tão baixo que é muito... Pronto, chegámos a um ponto em que existe uma maior probabilidade de que as coisas corram melhor. Acreditas nisso? Eu acredito que sim. Acho que, apesar das previsões até para 2013 agora 2013 terem sido revistas em baixa de forma significativa ao longo dos últimos meses, eu continuo a acreditar que há realmente uma expectativa de crescimento na segunda metade do ano, talvez mais para o final, e, sobretudo, do ponto de vista estrutural, eu acho que há coisas que estão a ser feitas e espero que agora estes cortes na despesa também vão no mesmo sentido, e por isso... Inês, mas no final do próximo ano, um ano em que foram revistas todas as estimativas de crescimento em baixa, teremos que regressar aos mercados. Vamos ser capazes? Eu acho que sim. Isso é uma das poucas coisas. Toda a gente falava, tinha muitas dúvidas, será que vamos conseguir, será que não vamos conseguir? E eu acho que o que se tem demonstrado, com várias operações que o IGCP tem feito, e apesar das taxas de juros terem vindo a subir nas últimas semanas... Mas subiram para toda a gente, não foi só para Portugal. E que tem a ver com uma questão tem a ver para já com uma questão de sazonalidade e também com a questão da Grécia, que obviamente afeta. Mas em termos da situação portuguesa em si, eu acho que os investidores estão a diferenciar de forma bastante radical a Grécia de Portugal, e por isso acho que vamos conseguir, acho que agora é bastante claro para a maioria das pessoas que vamos conseguir regressar aos mercados. Vítor Gaspar, nesta sexta avaliação feita pela Troika, disse que se voltasse atrás, questionado, que se voltasse atrás faria muitas coisas diferentes, certamente. O que é que achas que ele teria feito diferente? Isso é difícil dizer. Eu acho que o principal, ou pelo menos a forma como eu vejo que seja o principal problema agora, neste momento, é o facto dos cortes na despesa estarem a ser sobretudo do lado da receita. E eu percebo que, na maioria dos casos, isto foi até contra o que é, digamos, o dogma ou a forma de pensar deste governo. E eu acho que se ele tivesse tido a oportunidade, teria feito de uma forma diferente. E se tivesse tido a oportunidade,
e eu não sei em que medida é que teve ou que não teve, mas penso que teria preferido fazer cortes na despesa e pensado as estruturas do Estado, sobretudo, de uma forma mais consistente, mais cedo. Porque fazer isto ao fim de maio, enfim, de muito tempo já, de que nós estamos há mais de um ano no programa de ajustamento, acho que realmente foi um bocadinho tarde, devia ter sido começado há mais tempo. Inês, ficámos a saber que vamos ter um banco para ajudar ao crescimento, financiar a economia. Não era algo que se podia fazer através da Caixa, simplesmente? Achas que é uma ideia que está a ser, de resto, repetida em alguns dos países europeus já? Eu acho que isso é uma... A questão de como é que a economia vai ser relançada é muito complicada. E a criação de um banco de fomento para desenvolver a economia, enfim, nasceu no contexto de uma crise muito profunda de financiamento, em que todos os bancos, incluindo a Caixa, por virtude dos financiamentos que já têm feitos e dos créditos que já concederam e que têm imensos problemas em termos de recuperação de crédito, acabam por ter, e devido às obrigações também que lhes são impostas enfim, neste programa de ajustamento, de reduzir os rácios de capital, os rácios de crédito, exatamente, reduzir o rácio de crédito sobre depósitos, implica que os bancos, a maioria dos bancos nacionais, estão numa situação um bocadinho precária para o fazer. E isso inclui a Caixa. Agora, eu acho que tudo o que seja, e uma das minhas maiores preocupações para a economia portuguesa, neste momento, para além da questão social, que é dramática realmente, é como é que nós vamos ter crescimento se não temos financiamento. E o setor público vai provavelmente conseguir, a partir de 2013, mas a pergunta é se o setor privado consegue obter financiamento e como é que o vai fazer. E a extensão do financiamento público ao setor privado não é direta nem imediata? Pergunto. Não, nem pode ser. Aliás, o objetivo no meio disto tudo é fazer com que o Estado pare de financiar e que o setor público tente fazer... Não, mas ao haver, a minha pergunta ia no sentido de ao haver confiança novamente na dívida pública portuguesa, se não haverá também um... Haverá mais confiança, mas tipicamente as empresas têm um risco maior do que o Estado, por isso o Estado começa e começará a ter, com um risco menor, o risco começará a diminuir para Portugal, ainda demora mais algum tempo até que as empresas efetivamente o consigam fazer. E a maioria das empresas não tem capacidade, ainda que estivéssemos no mundo ideal, não tem capacidade para se financiar no exterior, no sentido em que não tem tamanho, não tem contas suficientemente transparentes, seja o que for, para estarem ou no mercado de ações ou para conseguirem emitir obrigações nos mercados internacionais. Por isso, nestas circunstâncias, os bancos, por isso é que os bancos sempre desempenharam um papel importantíssimo e quando os bancos deixam de poder emprestar, é preciso fazer alguma coisa. E isto é uma parte da resposta. Inês, obrigada. Comentário de Inês Domingos, da Macrometria, alguns dos temas que marcam o dia nos mercados. Curta pausa neste fecho de contas, fico por aí. Voltamos já a seguir.